Classificar é obrigação. Se for eliminado, é reformulação. Este é o meu pensamento para a decisão de hoje da Copa do Brasil. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite a todos os amigos e amigas tricolores, muchachas e muchachos. É uma satisfação enorme, uma honra recebê-los aqui no canal Ligado no Flu. Eu sou Felipe Guimarães, comunicador do canal. É um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito amor para vocês, falando sobre o Fluminense. E hoje especialmente falando sobre essa partida entre Fluminense e Criciúma. Mas antes, algumas notícias de ontem, que eu acabei não fazendo nenhum tipo de conteúdo para o canal, por conta de uma indisposição que eu tive. Cheguei em casa como vocês sabem, eu sou taxista aqui no município do Rio de Janeiro, e acabei chegando em casa ontem, no início da noite, meio indisposto. E aí cheguei, tomei banho, comia, tomei um remédio, acabei dormindo, só acordei hoje às 5 e pouca da manhã, 6 horas, e aí já embarquei direto no jogo da seleção masculina na Olimpíada de futebol. E o Brasil acabou de vencer o Egito por 1-0, está classificado para a semifinal, onde enfrentaremos o México. Então, o México foi nosso algoz na final olímpica do futebol masculino em 2012. Tá? O Nino jogou bem, tá? Richarlison deu assistência para o gol do Matheus Cunha. Na última terça-feira, se eu não me engano, o Fluminense já tinha ganho da Arábia Saudita por 3-1, 2 gols do Richarlison. Uma partida muito boa do Nino, foi um dos destaques daquele jogo, que sacramentou a classificação do Brasil para as quartas de final. Tá? E aí, mas o Richarlison é vascaíno, postou foto da camisa do Vasco. Deixa o cara torcer porque ele quiser. O Richarlison jogou aqui no Fluminense, vindo lá do América, e foi um jogador aí que respeitou pra caramba a nossa camisa. Toda a publicação do Fluminense em redes sociais, o Richarlison tá sempre curtindo, comentando. Ele respeita muito o Fluminense, independente se ele é Vasco ou se ele não é Vasco. Mas pelo menos ele torce pro Fluminense, tem um carinho pelo Fluminense na Série A, porque ele torce pro Vasco lá na Série B, que é onde o Vasco está acostumado a ficar ultimamente. Pessoal, vamos lá. Falar sobre o Nonato, que o Nonato foi anunciado ontem, sexta-feira, dia 30 de julho de 2021, oficialmente como jogador do Fluminense. O Fluminense fica com o jogador. Vou trabalhar agora em cima das informações na maioria dos portais. O Fluminense fez o empréstimo do Nonato até o final de 2022, com opção de compra aí no valor de 5 milhões de dólares, algo em torno aí de 12 milhões e meio de reais, caso o Fluminense queira exercer essa opção de compra. E informações do portal Saudações Tricolores é que, se houver uma oferta pelo Nonato agora, nessa janela que abre agora, em agosto, setembro, o Fluminense leva 10% do valor negociado, aí como se fosse uma taxa de vitrine. Mas é aquilo, o jogador não está nem atuando, não está atuando no Internacional. Ele não está atuando, mal começou a atuar pelo Fluminense, difícil vir proposta, apesar de que a gente conhece empresário, né? Aí ele faz aquele famoso DVD, leva lá para fora, engana os gringos, e os gringos botam um dinheiro forte aí, firme, para poder levar nossos jovens jogadores brasileiros. Mas enfim, é isso. O Fluminense que teve um jogador peruano chamado Alexis Arias, jogador de 25 anos do Melgar do México, para vir também para o meio de campo ali, para a volância do Fluminense. O Roger Machado não quis jogador peruano, tá? Jogador experiente da seleção peruana que foi quarta colocada aqui na Copa América, quarta ou terceira, não sei, mas chegou ali na semifinal da Copa América disputada recentemente aqui no Brasil. E o Roger rejeitou esse jogador, preferindo o Nonato. O futebol do Peru tecnicamente é fraco, mas alguns jogadores conseguem jogar bem no Brasil. Poderia ser uma boa opção, mas o Roger não quis, preferiu o Nonato, e vamos torcer para o Nonato jogar bem aqui no Fluminense. A gente vai torcer muito para o jogador. A gente torce para o Fluminense e, evidentemente, para o jogador também desenvolver um bom futebol e nos ajudar.
sobre a participação do jogador na Copa Libertadores. O Fluminense, segundo o portal Netflu, não tem condições, não reúne condições de participar da Copa Libertadores, tá? Porque ele, no regulamento, diz da competição que se o jogador for inscrito na partir da fase oitavas de final, ele não pode mais ser inscrito por nenhum outro clube, mesmo que não entre em campo. E o Nonato estava na lista dos 50 inscritos do Internacional. Mesmo não atuando, ele estava inscrito. O Fluminense entende, tá, que o jogador não pode jogar a Copa Libertadores. Muito bem pensado da diretoria, muito profissional da diretoria, contratar um jogador que não pode atuar na principal competição que nós estamos disputando. Essa é a minha opinião. A não ser que os nossos dirigentes não estejam vendo a Libertadores como uma competição principal, que o foco não seja a Libertadores. Estejam pensando em, por exemplo, ficar em sexto colocado no Campeonato Brasileiro só, sem ganhar título nenhum. Se esse for o pensamento mínimo, e nossos dirigentes não podem estar no comando do clube porque pensam pequeno. O Fluminense não é pequeno, o Fluminense é gigante. Isso é muito triste. Isso é muito triste e muito preocupante, tá? Com relação à Copa do Brasil, o Nonato pode jogar porque, ao contrário da Libertadores, mesmo ele tendo estado em campo, mesmo ele tendo sido relacionado para um determinado jogo e não tendo entrado em campo, não tendo atuado, ele tem condições, reúne condições de disputar a competição por um outro clube, tá? E provavelmente pela Copa do Brasil ele poderá atuar. Vamos falar também sobre um problema que houve ontem entre torcidas do Maracanã no momento da montagem das bandeiras e faixas nas arquibancadas do Maracanã, no setor sul, tá? A Força Flu, integrantes da torcida Força Flu, que fizeram um protesto lá no CT, um protesto inclusive pacífico e muito bem feito. Eu acho que tem cobrado os jogadores sim, mas meus amigos da Força Flu, assim como da Yang, da Fiel, da Garra, da própria Bravo 52, vocês não podem esquecer que o problema não é só os jogadores. O problema é lá em cima, é da diretoria para baixo, tá? Muitos jogadores, o técnico, o treinador, né, esse senhor que está aí no comando do Fluminense, à beira do gramado, eles estão ali porque eles foram contratados, eles foram procurados para estar no Fluminense. Eles não foram ao Fluminense pedir emprego, tá? Então vocês também têm que pensar em cutucar lá em cima. Não é só jogador, não. Essa é a minha opinião, tá? Mas bato palmas pela atitude da Força Flu, que esteve no CT na última quinta-feira, cobrou alguns jogadores, protestou, e pelo menos os jogadores viram que a torcida não está de bobeira. Mesmo que seja só uma torcida organizada, mas ali a Força Flu reuniu o sentimento da maioria dos tricolores que querem o bem maior do Fluminense, tá? Então, e a Bravo 52 também estava montando lá suas bandeiras, suas faixas, e aí eu acho que teve um problema entre integrantes das torcidas. Eu acho que teve agressão de alguém da Força Flu, alguém da Bravo 52. Eu não vi direito a matéria. Eu li uma nota que a Bravo 52 colocou, dizendo que já não tinha sido a primeira vez que a Força Flu tira a faixa da Bravo e que quer tomar espaço da torcida e tal. Enfim, independente disso, independente de se quer tirar, não quer tirar, o recado que eu tenho, né, a minha opinião é simples, é pura. As torcidas do Fluminense, todas, tá? Eu já vi no Maracanã, tá? A Yang Flu xingando a Bravo. A Bravo tem uma linha de apoiar o jogo todo. A Bravo, dificilmente ela cobra, tá? Ela é mais de apoiar. Eu entendo o lado da Bravo, mas também a Bravo tem que entender o seguinte, que as torcidas mais antigas, que é a Yang, que é a Força Flu, que é a Garra, que é a Fiel Tricolor, por exemplo, todas essas, elas apoiam o Fluminense, tá? Sempre apoiaram o Fluminense, desde a década de 60, 70, 50, 80, 90, tá? Passou pelos piores momentos do clube aí na sua história, infelizmente, e cobrou, cada um cobrou da sua forma. E o Fluminense está onde está
pela cobrança dessas torcidas, tá? E também pelo apoio. E a Bravo também deve entender que, mesmo mantendo sempre essa linha de apoio, de cantoria todo jogo, que eu concordo que tem que ser, mas tem momentos que você não pode só ficar cantando. Você tem que xingar o jogador, você tem que xingar o técnico, você tem que cobrar. Não tem jeito, tem que cobrar. E aí que eu queria falar o seguinte, o mais importante, é a união das torcidas. Todas as torcidas têm que ser unidas em prol do Fluminense Futebol Clube, independente do que uma faça ou do que a outra faça. Eu acho que todas têm que ser unidas. Por quê? Uma cobrança única, direta, de todas, tá? Ela pode transformar o Fluminense numa potência maior do que ele já é. E aí eu penso justamente no seguinte, Fluminense mais gigante ainda, quem ganha, além do clube, é a Bravo, é a Yang, a Força Flu, a Fiel, a Garra, e sou eu que não sou integrante de torcida nenhuma, porque nós somos tricolores, amamos o Fluminense e queremos sempre vibrar e comemorar títulos, tá? E se houver essa união, essa cobrança, eu acho que vai ficar uma coisa bem mais legal, bem mais afinada, bem direitinho para poder cobrar a quem merece, não só os jogadores, como também a direção. Então, agora, após essas duas notícias, vamos falar rapidamente aqui sobre Fluminense e Criciúma, como eu comecei falando. Classificar é obrigação. Eliminação é reformulação, tá? Por quê? A diretoria não pode ficar pensando pequeno, achando que o Fluminense é pequeno e que não passar de fase não é uma coisa que preocupe. Tem que preocupar, tem que incomodar. Assim como me incomodou na terça-feira na derrota, e a maioria dos tricolores do Brasil e no mundo, a diretoria tem que se incomodar também. E ela, a diretoria, que está com a caneta na mão e que está fazendo essa gestão ruim de elenco, porque pagar salário em dia é obrigação, tá? É obrigação. E não vem dizer que o clube está falido, que não está. Sabe por quê? Porque tem um monte de jogador ganhando salário alto aí, e sem condições nenhuma de vestir a camisa do Fluminense, tá? Então a diretoria tem que se incomodar. A diretoria tem que ficar pau da vida, tem que cobrar os jogadores, tem que cobrar o técnico, e não é cobrar técnico não. Eu estou falando isso aqui antes de falar a escalação de tudo, porque eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu não vou ficar aqui falando, se o Fluminense for classificado, chegar aqui, legal, muito bom. Se o Fluminense for eliminado, eu vim aqui xingar como eu fiz na terça-feira na derrota. Eu já de antemão estou falando. De antemão eu já estou criticando a diretoria. A diretoria tem que tomar uma atitude com relação ao Roger Machado, a alguns jogadores que estão de sacanagem no elenco, tá? A diretoria tem que manter a postura de pagar o salário em dia, que é obrigação, tá? Mas o senhor Paulo Angione não pode mais ser diretor executivo do Fluminense, o senhor Mário Bittencourt não pode mais ser presidente e diretor de futebol, porque não entende porra nenhuma de futebol, tá? Nem o Paulo Angione, totalmente desatualizado, velho, sabe, não entende nada, escanteando, contratando uma porrada de mulambo, de perna de pau, para escantear os moleques do Fluminense, a garotada de Xerém, que tem que ter espaço nesse time, não pode perder espaço. O Miguel tá aí jogado, escanteado, e nem oportunidade o moleque teve direito no profissional. Marcos Paulo foi embora sem ganhar nada, dentre outros aí que já foram. Então, olho aberto, diretoria, torcedor, olho aberto nessa diretoria e nesse treinador, e nesse técnico. Não é técnico não, esse Roger Machado que está aí. Mas enfim, então nós falando isso tudo de antemão, para depois não falarem, o Felipe surfa na onda. Não estou surfando na onda de ninguém. Essa é a minha opinião. Provável escalação do Fluminense, pelo menos pelo Globo Esporte. Globo Esporte normalmente que sempre solta. Provável escalação. Na noite da véspera do jogo, só lançou isso de madrugada, nessa madrugada de sábado para domingo. De sexta para sábado, perdão. Provável escalação, a mesma do último jogo, sem alteração nenhuma, tá? Marcos Felipe, Samuel Xavier,
Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Luiz Henrique, Fred e Gabriel Teixeira. Felipe, você faria mudanças? Bem, para esse jogo especificamente, eu entraria com o Ganso, tá? Porque para ter mais posse de bola, e entraria também com mais um jogador de meio de campo no lugar do Gabriel, que não está jogando bem. Tá? E até inclusive o Fred eu não escalaria. Tá? O Fred está mal. Tá? O Fred está mal. Eu entraria ali com o Ganso, eu entraria ali na frente, eu entraria com John Kennedy e Kaique, tá? Os dois se movimentando bem ali pelo meio, e no meio eu entraria com André Martinelli, Iago e o Ganso, tá? Com 3 cabeças de área, mas se ele 3 cabeças de área, mas que sabe sair pro jogo, sabe apoiar, essa é a minha opinião. Agora, se ele quer entrar com o Nenê, tá bom, não tem problema, a gente vai torcer. Essa é só a minha opinião. O Fluminense vai precisar de filtração, o Fluminense vai precisar de tabela, o Ganso sabe fazer isso melhor que o Nenê. Agora, o Nenê sabe pisar mais na área que o Ganso, né? Então, fica ponderado. Só que os dois não podem jogar juntos. E o Fred tá mal, né, pessoal? O Fred tá mal, o Gabriel Teixeira também tá mal, tá jogando mal. E tá sendo problemático o time, parou o time. Aí vamos torcer pro Gabriel hoje fazer uma boa partida. O Caio Paulista não joga, tá contundido. O Bobadilha retorna, o Bobadilha fica à disposição, mas é aquilo, Bobadilha está à disposição, o que o Roger vai fazer? No desespero vai botar Abel e Bobadilha para ser atacante no segundo tempo. Quer dizer, aí que eu falo, a diretoria, as merdas que a diretoria faz, contratar dois centroavantes, tendo o John Kennedy, já tendo o Fred, e aí já tendo o John Kennedy, contrata mais 2. E ainda paga caro de salário pro Abel, e ainda paga pelo empréstimo do Bobadilha, R$500 mil. Provável escalação do Criciúma, Timaço, da Série C do Campeonato Brasileiro, que nós perdemos, Gustavo, Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel, Scalese, Helder, Dudu Vieira, Eduardo do Figueiredo, Felipe Matheus, Igor e Marcão. Qual vai ser a tônica do Criciúma, pessoal? Vai ficar jogando retrancado. Já está com o resultado na mão, vai jogar retrancado. O Paulo Baia, que está no comando técnico do time, sabe que o Fluminense não é treinado, não tem muita capacidade de furar bloqueio, né? O famoso arame liso, ficar tocando para lá e para cá. E aí ele vai fechar a casinha como ele fez e vai ser nos contra-ataques. O Fluminense, uma determinada hora, pode se perder e ele pode aumentar essa vantagem aí. É o que ele vai fazer. Até porque, tecnicamente, o time dele é tão limitado, né, que ele só pode fazer isso. Mas é legal o cara ter essa consciência e saber que o time dele é inferior tecnicamente e se resguardar, como ele fez na própria casa dele, assim como ele vai fazer hoje no Maracanã já com a vantagem. Né? Espero que não dê certo a tática dele e que logo com 1 minuto o Fluminense faça 1-0, 2-0, logo com 2 minutos o Fluminense já faça 1-0, já empate a decisão, e aí depois a gente vai ver como é que vai se desenrolar, né? A transmissão do jogo será no canal Sport TV, tá? Ao vivo. O árbitro é o senhor Felipe Fernandes Lima, do quadro da FIFA, e o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Espero que a arbitragem não faça besteira, nem a favor do Fluminense, nem a favor do Criciúma, seja uma arbitragem isenta e imparcial e que não apareça. Pois bem, repito, Fluminense, jogadores, diretoria, Roger Machado, ganhar hoje é obrigação, classificar hoje é obrigação. A torcida do Fluminense não quer mais vexame como do ano passado de 2020, em que fomos eliminados pelo possante Atlético Goianiense na Copa do Brasil e na Sul-Americana pelo União La Calera. Tá? Joguem com amor, joguem com dedicação, joguem com técnica, tenham raça, tá? Roger Machado não faça merda, tá? De substituir mal, inventar substituição, né? Mas tenha inteligência, se é que você tem,
para poder tentar mudar taticamente esse time, para a gente sair com essa classificação. Tá bom? Que João de Deus abençoe o nosso time, nossos jogadores, e que o Gravatinha possa estar ali em campo, atuando pelo plano sobrenatural, junto com nossos atletas e ajudando intelectualmente o Roger Machado à beira do gramado. Muito obrigado, meus amigos. Tenham um ótimo dia, bom final de semana, que o nosso final de semana possa ser bom de verdade, possa ser melhor, né? Com a classificação do Fluminense. Um beijo em todos, forte abraço. Por favor, deixa seu like para o YouTube divulgar mais ainda o trabalho do Ligado no Flu, o trabalho do Felipe Guimarães. Inscrevam-se no canal, compartilhem e ativem os sininhos. Um beijo grande. Vence Fluminense. Vamos que vamos.